Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso PaquetaCast. Eu sou o João. Eu sou o Lucas. E nós estamos aqui com o Brian e com a Sofia, que foram os ganhadores do concurso de maquetes. Brian, me conte uma coisa, como é que foi a experiência de vencer? A experiência foi boa, né? Porque todo o esforço empregado demorou mais ou menos 3 meses para fazer essa maquete aqui. Foi o meu projeto escolar mais demorado, que eu mais me dediquei. E eu fiquei feliz por ter ganhado. Uma pergunta, vocês tiveram alguma dificuldade no meio de caminho na fazer a maquete? Olha, eu acredito que a parte mais difícil foi quando a gente foi encaixar, né, as paredes, que a gente estava muito nervoso para fazer, porque podia dar algum erro de medida, já que a matemática é muito envolvida no projeto. Então, acho que foi a maior dificuldade, assim, mas que bom que deu tudo certo. Brian, achei super interessante essa maquete. Conta, como é que você fez essas paredes? Essas paredes aqui, eu primeiramente fiz o molde de madeira, eu imprimi a foto na escala de 1:30 da casa real, e daí eu fui cortando as madeiras e grampeando com aqueles grampeadores, sabe, de sofá? Cola o forro dele. Daí foi grampeando e o preenchimento foi feito com rejunte, depois passei tinta PVA vermelha em cima e risquei para fazer os tijolos. Uma pergunta, quando que foram os principais que elaboraram esse projeto? As professoras principais, a que criou o projeto foi a professora Reich, de História, mas junto com ela também incluíram no projeto a professora Nívia, de Português, e a professora Nelise, de Matemática. Interessante. Uma outra pergunta, Brian, como é que você fez o sistema das luzinhas da casa? Foi a coisa que mais me intrigou. O sistema das luzinhas foi bem improvisada. Deixa eu acender aqui, que a Sofia também estava acendendo. No sábado, o trabalho era para entregar na segunda-feira. Olha como é que é aluno exemplar, né? Foi fazendo no sábado sistema de iluminação, lá 10 horas da noite, eu pensando, tem uns detalhes que não tá realçando aqui na casa. Vou fazer um sistema de iluminação. Daí eu peguei um celular velho que tinha e testei com a bateria dele. Nesse processo, quase explodi a bateria. E daí pensei, não, vou fazer com pilha. Juntei um pack de pilha e ele explodiu. Daí, nossa senhora, não tem mais o que fazer. Daí, por último, peguei um controle velho de televisão, coloquei as pilhas dentro dele e soldei os fiozinhos das luzes. Tem 3 LEDs na frente. Um LED é para uma plaquinha que tem ali escrito Vergot Vertrau Rato Geralt, que significa quem confia em Deus constrói com qualidade. Atrás tem 3 LEDs, um focado na janela, outro focado na porta, outro focado na outra porta dos fundos. E dentro temos 3 LEDs verdes direcionais para as janelas. Eu tenho uma questão, de onde que é essa casa, você sabe? Essa casa de Pomerode eu fui visitar com a minha família. Quando foi anunciado o projeto, não totalmente, quando não tinha nem saído o regulamento ainda, a gente foi visitar essa casa. A gente já ia para Pomerode, então decidimos passar por lá. Nisso, o senhor Nelinho me recebeu lá e explicou todos os detalhes históricos da casa, até que me ajudou a fazer a apresentação oral para os jurados. Interessante. E o que é esse pedacinho que fica de pedrinha? Esse pedacinho aqui, na verdade, não é uma pedrinha, é um pedaço de telha que o senhor Nelinho Pitado, ele foi nos mostrar a telha real da casa e acabou derrubando, então ele deu esse pedaço pra gente ficar de recordação. Ela atualmente é bem preservada, se eu não me engano, a casa, né? Ela é bem preservada. O Nelinho, ele gastou mais ou menos 300 mil em reformas para torná-la um museu. É a única casa da Rota Enxaimel que permite visitação interna. Interessante. E a sua casa, Sofia? A minha, infelizmente, não tá aqui, mas ela foi inspirada na Casa Gams, que ela fica lá em Guabiruba. Eu e minha família também passamos uma tarde de sábado lá visitando muitas casas e a gente escolheu ela por conta do design da casa, que é muito bonito, mas também porque a atual dona dela, que é neta dos proprietários, ela conversou com a gente, passou algumas dicas, aí a gente escolheu ela. Interessante. E como é que tá o estado dessa casa atualmente? Atualmente a casa ela não é mais habitada, né? A família mora na parte de trás da casa, que foi implantada recentemente. Também não é da técnica construtiva em Enxaimel, por conta que o piso da casa está caindo, algumas telhas estão bem deterioradas, então não é mais possível a moradia lá. Então a prefeitura deixou ela assim que não pode mais morar lá dentro. E, se eu não me engano, vocês também participaram de uma feira de matemática, né? Sim. Sim, a feira de matemática, se eu não me engano, ocorreu no dia 25, foi uma sexta-feira. E nós fomos lá para Canelinha concorrer na feira de matemática. Agora a Sofia vai explicar mais um pouco de como foi o processo da feira.
Olha, a gente chegou lá bem cedo, a gente saiu daqui bem cedo na escola. A gente chegou lá, aí a gente foi preparando, né? Enfim, o nosso stand, que a gente teve que organizar tudo certinho. Eram vários competidores, né? Tinha várias categorias. O processo foi muito legal, passar lá o dia, foi uma experiência muito nova, acredito pra mim e pro Brian também. Foi algo muito significativo. E também representar a escola em um lugar tão grande, né? Que é a Feira de Matemática, me inspirou bastante, eu gostei muito. Em qual lugar vocês ficaram na feira de matemática? A gente ficou numa escola, só que no dia tava chovendo. Então a gente ficou dentro de uma sala de aula da escola, com várias outras escolas de Brusque também. Foi na escola Hermínia Alves Reis, pra quem quiser saber, no município de Canadá. E os jurados, como é que foram? Os jurados, a maioria deles que passaram foram legais, todos maravilhosas pessoas, sempre elogiando o trabalho. E a primeira jurada, inclusive, deu a ideia de trocar as maquetes de lugar para dar mais destaque nelas. Super interessante. E qual era o ano das casas de vocês? Minha casa ela foi construída em 1930 pelo Max e pela Ana Gams, lá em Guabiruba. A minha casa ela terminou a construção em 1930. Interessante. Eu acho que um detalhe que me intrigou muito foi essas telhas. Como é que você fez ela? As telhas, elas foram feitas todas de palitinho de picolé, menos as cumieiras, que foram feitas de papelão, que era de uma placa de vídeo. Os palitinhos, eles não foram aproveitados só as pontas que são arredondadas. Eles foram cortados as pontas e depois o que sobrava, nós cortávamos de novo e lixávamos até ficar tudo arredondado. Ou seja, economizamos dinheiro e ajudamos o meio ambiente. Super interessante. Poderia virar a casa um pouquinho de frente pra mim? Só pra eu analisar um detalhe. E como é que você fez essa fachada? Que eu achei muito linda. A fachada foi a coisa que mais me preocupou ao fazer o projeto, mas depois ficou fácil, mais fácil do que o resto. Comparando com o restante da casa, foi tranquilíssimo. Então, aqui temos essa parte aqui da varandinha, a mureta. Ela foi feita de porcas. Foram gastos R$7 em porcas e foram 280 porcas usadas. Aqui tem um detalhezinho, que as duas últimas fileiras de porcas, elas não são porcas de verdade. É só um papel que a gente colou, porque acabou as porcas. Interessante. E esse QR Code que tem ao lado da casa? O QR Code, eu pensei nos juízes, já que na primeira fase era anônimo e não tinha como entregar um papel para eles verem a história nem nada. Então, eu fiz um site sobre a maquete. Para quem quiser olhar, é o bit.ly/MQT, M maiúsculo, Raduns com R maiúsculo. E ele lá mostra toda a trajetória de construção da maquete para o final do site e toda a história das casas em Chaimel e também exclusivamente desta casa em Chaimel no começo. Uma pergunta. Quanto que foi a pontuação de vocês na feira de matemática? A minha pontuação era... Você pode explicar como é que era feita a pontuação? É que a pontuação era assim, tinha duas etapas. A primeira etapa era a construção da maquete, como que ela foi feita, o resultado final, que valia de 0 a 6 pontos. E também tinha 2 pontos, né, para colocar a foto da casa, que tem aqui também, que valia 2 pontos. Já a parte oral, né, que o máximo era 8 pontos, valia 2 pontos, a gente teve que apresentar no outro dia. Quanto que foi a pontuação de vocês dois? Eu e a Sofia, a gente gabaritou na apresentação oral, defesa oral do projeto, a segunda fase. E na primeira fase eu tirei nota máxima e ela? Eu tirei no total 7,92, foi 8 décimos de diferença entre eu e ele. Foi quase nada de diferença. Vocês tiveram alguma dificuldade na feira de matemática? Eu acho que não, assim, a maior dificuldade foi que a gente estava ansioso, né, pra apresentar, enfim, como é que ia ser, porque é uma experiência muito nova pra gente, a gente nunca foi para uma feira de matemática, mas durante o dia, durante o passar, porque além dos jurados, né, a feira era aberta, então podia chegar lá o pessoal da escola mesmo, foi muitas turmas de alunos pequenininhos, então explicar para eles foi muito significativo. Inclusive agradecimento especial às criancinhas do Cultura que alimentaram a gente com barrinhas de cereal. Verdade. Que legal. E qual foi a inspiração, tipo, como é que você pintou essas coisas? Esse daqui também é rejunte, esse detalhe do teto? Não, esse detalhe aqui, como seria muito difícil de fazer em rejunte, aqui é as pingadeiras, que não é para não cair o pingo para dentro da janela. Foi feito com madeira e depois foi pintado com tinta guache branca e tinta guache vermelha, que dava uma melhor adesão na madeira.
Foram ao total 10 demãos em cada um desses palitinhos aqui, porque a madeira ela suga muita tinta, deixa o tom bem fraco. Quanto tempo demorou pra fazer as maquetes de vocês dois? A minha maquete ela demorou em torno de 3 meses. Quando foi anunciado o regimento do concurso de maquetes, eu já comecei a fazer. A minha também demorou 2 meses e pouquinho, juntando toda a parte da pesquisa também, mas a produção eu fiz nas férias mesmo, escolares. Daí eu passei as férias fazendo com a ajuda da minha mãe e do meu pai. Interessante. E, Brian, você usou como um pouquinho da sustentação da casa pedrinhas? Foi as britas que tinha lá no meu quintal. Como o orçamento não estava muito alto para a realização dessa casa, tivemos que improvisar essas britas. E esse trigo? Você também colocou? Onde é que você arranjou? Esse trigozinho aqui foi comprado. Se eu não me engano, foi bem baratinho, R$1,99. Vieram vários desses triguinhos. Nós tiramos o cabo e deixamos só essa parte aqui. Ele está no carrinho que foi usado para representar que a família Raduns ela sobrevivia da agricultura em sua propriedade. E aí, Sofia, como é que foi a premiação? A premiação da feira de matemática ocorreu bem no finalzinho do dia e a gente conseguiu o destaque de primeiro lugar na categoria que a gente teve. Foi muito feliz pra gente, a gente até brincou, pulou, começou a gritar, nem começou a escutar os outros ganhadores, a gente estava muito feliz mesmo, foi muito legal. E outra pergunta agora pros dois. Como é que é a sensação de ganhar algo assim? Foi muito gratificante. Vou confessar que eu não estava pondo fé que a gente ia ganhar. E daí já assim, começava lá dos anos iniciais, falando. E daí chegava lá na hora das menções honrosas. E daí tava ao mesmo tempo. Tomara que seja, mas tomara que não seja. Tomara que seja, mas tomara que não seja. E quando o primeiro destaque ali que falaram... categoria destaque, escola Paquetá, geometria em Chaimel. Eu comecei a pular igual um doido. Quantos lugares eram? Eram 3, 5, 6? Lugares que participaram da feira? Era o regional, era das cidades vizinhas de Canelinha, Guabiruba, Brusque, Blumenau. Projetos competindo com o nosso foram 8 ou 16, não me lembro agora. 16. E apenas 2 passaram para a Feira Catarinense, que foram os destaques. A Feira Catarinense ela vai acontecer em Criciúma, no mês de novembro, e a gente vai lá participar e representar mais a escola, só que agora é catarinense, né? Santa Catarina toda. Então terá mais fases agora. Será a próxima fase. Até teria uma outra fase, que seria a brasileira, que daí seria contra todos os estados, só que depois do Covid a gente não tá sendo mais feito, né? Aí, infelizmente, vai parar mesmo na catarinense. Uma pena, né? Poderia ser muito legal se fosse. E estamos torcendo por vocês. Muito obrigada. Espero que vocês ganhem. E fiquei muito feliz por vocês virem aqui. Acho muito legal o projeto. E uma última pergunta que eu queria fazer. Qual foi a emoção na hora? Tipo, o trabalho, o sentimento de acabou, eu consegui. Foi bom pra você? Foi, graças a Deus. Ansiedade, bye bye. Até a próxima, tomara que eu não encontre mais. É isso. Quando a gente estava voltando da feira, inclusive, a gente estava no carro, né? A gente estava comemorando muito a vitória. Nem a gente estava acreditando ainda, demorei uns 3 dias para acreditar que a gente ganhou. Mas foi muito bom tudo mesmo. Todo o projeto, todo o conhecimento que a gente ampliou também. Interessante. Mas bom, muito obrigado por virem aqui. Um agradecimento. E boa sorte na próxima fase. E muito obrigado a todos que assistiram, nos acompanharam até aqui. Deem um like, se inscrevam e uma boa semana para vocês. Obrigada. Tchau.